coloca o pé na areia, mano, depois que tira a sandália, fica tem um não quer. E alguns não conseguem, realmente alguns não conseguem. Vão treinar a coordenação motora fina, pega uma folha, faz um desenho, pede para ele colorir, mesmo que ele passe do desenho, que a gente tem a mania de dizer, tem que pintar dentro do desenho. Mas não tem isso, deixa ele rabiscar, com o tempo ele vai aprendendo que tem que pintar dentro do desenho. Às vezes as mães limitam muito as crianças, tem que fazer assim, certinho, não sei o quê. É até um ponto que você tocou aí, é sobre a questão de uma criança numa creche, tá? A criança na creche, ela não é para pegar lápis fino, ela não é para pegar coisas que ela tem que fazer com o dedo, ela tem que fazer com uma parte mais grossa, porque nessa fase de 2 a 3 anos que ela está na coordenação motora grossa ainda, muito... E o giz que seja grosso, gizão, né? E eu sempre digo também para alguns que têm dificuldade na escola, eu coloco dentro, eu digo para eles, coloquem tinta dentro do desodorante Rolon, né? Aí você dá ali, bota com a tinta lá dentro, ele vai ser um pincel para a criança pintar, porque é grosso, fica mais fácil. Eu digo isso também na creche, para algumas questões na creche, quando a criança tem dificuldade. Então, assim, na creche, na fase realmente daquele pequenininho, não é para dar uma canetinha fininha, porque a fase trípode, que no caso dos 3 dedinhos ainda, ele não sabe, hein? Ele não sabe o pensamento, ele não sabe. Mas manda ele pegar, faz umas bolinhas de papel com ele, depois manda ele pegar com a ponta do dedo. Isso aí é brincadeira também. E eles gostam dessas brincadeiras. Não é só tela. A tela foi uma construção do ser humano, né? Para uma criança em desenvolvimento que atrasou muito. E temos que dar muito desenvolvimento para essas crianças. Bicicleta é um fator muito interessante. Eu sempre digo, porque eu sou psicomotricista, e bicicleta você tem o quê? Vários fatores para aprender a desenvolver, né? Atenção, porque você segura o guidão. Tem que olhar para frente. Olhar para frente, se não tiver a rodinha vai cair. Então tem que se equilibrar. Tem que ser muito ágil, né? Isso. Tem que botar o pé no chão. Isso, e de repente o menino sai desenvolvendo. Então isso aí eu estava vendo ontem à tarde, a sua sobrinha andando, aprendendo sem rodinha. E achei muito interessante. Ela estava tão empolgada. Ela conseguiu, né? Ela está conseguindo. Mas ela está na fase, mas é isso mesmo. Porque é a atenção. Então, se o tempo que ela estava numa tela, deixou a tela, foi agora para a atenção da bicicleta. Depois que ela aprender, vai ser muito mais rápido. Então, é isso, eu fico muito feliz. Sempre dei, em vez do celular, uma bicicleta. Ah, não posso comprar nova? Compra uma bicicleta usada. Ou pega emprestado do primo. Pega emprestado. Mas isso é a forma que a criança desenvolve. Andar, criancinha de 4, 5, 6 meses, vamos dizer, anda por baixo da cadeira, deixa ela andar. Claro, tem que ter cuidado. Deixa ela andar por baixo da cadeira, porque ela vai saber a parte de espaço. Quando ela chegar na escola, ela vai saber a parte espacial. Então, essas características que a gente tem que deixar a criança desenvolver durante todo o processo dela, da parte infantil. A gente tenta tirar, eu falo por mim assim, porque a minha sobrinha é minha cobaia, como eu não tenho filho, então algumas coisas eu faço para observar ela, como ela se comporta. A gente tem tirado ela das telas, ela se comporta muito bem brincando na rua, de esconde-esconde. Né? Ela é a criança raiz, não é criança Nutella, que fica em casa que passa o dia inteiro no celular. E ela é uma criança que ela está aprendendo a ler agora, desde o ano passado, ela está com 6 anos, mas desde o ano passado, com 5 anos, ela já foi muito curiosa, ela vê a placa na rua Pare, ela já começa a ler. É tão interessante, né? A descoberta pela alfabetização. É muito interessante. Ela é uma menina muito curiosa, sabe? É muito porquê, a fase dela é muito engraçada. É porquê. Às vezes ela sabe da resposta, mas ela pega o porquê, que ela quer ouvir a sua opinião. E é muito interessante quando a gente lidar com crianças, né? Mesmo que não seja nosso, que cada criança é diferente. A gente aprende muito com eles, né? A gente nunca sabe de tudo. Cada criança é diferente. É tanto que a senhora nunca para de estudar, porque um curso pede outro. Porque para você. Porque a senhora vai descobrindo várias coisas, mas por que isso? Peraí, eu vou fazer um curso que ensina isso. Isso é tão interessante, né? Porque faz a gente aprender mais. Porque a gente está numa sociedade que a gente não sabe totalmente tudo. Sempre tem coisas novas aparecendo. Como os médicos também. Passam 6 anos estudando, mas aparecem novas doenças. Ele precisa saber de onde veio o tratamento, como combater, né? E a nossa profissão é isso. A gente tem que procurar saber, né? Porque às vezes assim, a criança tem muita energia, mas não quer dizer que ela é hiperativa.
Às vezes a criança ela é muito quieta, mas não quer dizer que ela tem algum problema. Isso é muito relativo e algo a ser investigado, né? Sim. Eu não sei se a senhora já teve... já procurou a mãe para dizer que procurasse um especialista que ele poderia ter, né, algum transtorno e a mãe não aceitou? Já aconteceu? Não, graças a Deus não. Aceitaram? Até mesmo porque quando chega alguma criança para avaliar ou para ver todos os aspectos e os pais já estão desconfiados, né? E aqueles que já estão desconfiados, eu já vou apenas dizer, realmente precisa desse outro olhar, né? De um neuropediatra, que são os que realmente podem dar o laudo, para que ele possa fazer uma avaliação maior com uma equipe, né? Que não é só de olho que a pessoa vai dar um laudo, então precisa realmente se ter esse conhecimento, né? E dizer, pai, se é para procure outra forma. Também chegaram crianças para mim que dizem, essa criança tem isso, e depois das avaliações, assim, e não, ela é apenas criança. Desenvolvendo como toda outra criança, brincando, correndo, ela não tem hiperatividade. Ela está na fase, uma criança de 0 a 3 anos, ela é hiperativa. Ela tem muita descoberta, né? Ela quer aquela coisa assim, primeiras que elas fazem, eu nem acredito. É desafiador. Sim, porque sim. Você não fique na beira do fogo, você vai se queimar, ele quer colocar o dedo para saber se queima. Então não é uma criança fora do normal. Né? Agora, dentro do marco do desenvolvimento, a gente tem que olhar para a criança e olhar lá. Até que vamos dizer, uma criança que 1 ano e 6 meses já era para estar falando, balbuciando alguma coisa, tem crianças que falam rapidinho, né? Aí você não fala, com 2 anos já não estou falando, aí já é uma questão que a gente vai ter que avaliar, né? Porque cada criança é uma criança, não podemos dizer, já tem isso. Vamos avaliar? Leva para uma fono? Pode ser apenas um atraso de fala, mas... Ou os pais que não estimulam a fala, né? Justamente. A criança passa o dia inteiro na frente da televisão, porque ainda não está estudando, não está indo para a creche, e os pais estão muito ocupados. Deixa lá, ou deixa com a babá e a babá deixa eles o dia inteiro na televisão, também não vai estimular. Não vai estimular. Vamos só assistir. É importante que os pais estimulem em casa as crianças a falarem, né? As primeiras falam papai, mamãe, né? E os pais ficam ansiosos primeiro para saber qual palavra que ele vai falar. Há alguns anos atrás eu trabalhei em uma dessas temporadas que vai famosa. E teve um caso muito bizarro. Eu não sei se você já ouviu falar de uns casos assim, mas teve uma menina, ela tinha por volta de 7, 8 anos, que ela estava tendo comportamento estranho. Alguns anos anteriores ela era uma criança normal, mas ela estava tendo comportamentos que não eram normais. Na sala de aula tirava a roupa, ficava pelada. Aí a professora foi investigar as professoras anteriores, como era o comportamento dela. Porém, naquele ano, com aquela professora, a culpa não era da professora, o comportamento era sobre a menina. E foram descobrir que a mãe estava dando remédio tarja preta para a menina. Não sei como ela conseguiu, se ela tomava também compartilhava com a menina. E a menina acabou regredindo. Foi um caso sério, que foi assistência social, foi conselho tutelar. Acho que ela não estava ainda, porque faz um tempinho já. E assim, eu fiquei pensando, o objetivo da mãe era aposentar a menina, receber o dinheiro, só que aí os transtornos seriam muito maiores, porque a menina ia depender dela eternamente, né? O ser humano, a cada dia que passa, está bizarro, tem umas ideias mirabolantes que não percebe o quanto fazem mal para as pessoas, principalmente na vida da criança, né? Porque ao invés de ela ter um futuro, ela não iria ter um futuro, ia estar dependendo eternamente dessa criança, né? E hoje em dia tem uma verba para criança autista, né? E muitos pais se aproveitam para fazer questão de que a criança autista é para poder receber. É complicado, é complexo essa temática, né? Porque, assim, vou pensar, né? Que nenhum pai, né, quer que seu filho seja completamente dependente de você. E como eu acredito na criança com qualquer transtorno, eu acredito nela, sei que ela desenvolve, porque eu vejo e tenho alunos, ex-alunos que hoje desenvolveram muito bem. E, como eu digo, eles estão no IFRN, eu fico feliz da vida. E eu quero acreditar que apenas algum conselho contrário
que envolve essa família, né, para fazer, vamos dizer, para procurar um meio, né, de uma renda, talvez. Mas acredito que nenhum pai, né, quer realmente que seu filho seja completamente independente. Eu assisti um vídeo, chama-se O Holocausto do Brasil. Não sei se você já ouviu falar. Quem quiser, procura no YouTube que você vai encontrar. É triste. No passado, não lembro bem as datas, era um local onde tinham pessoas, crianças, que eram colocadas nesse lugar como fosse um hospital, para ficar bom do que não tinha, né? Não é, porque o autismo não é doença, né? Então, não se sabia cuidar, né? E os familiares colocavam lá, abandonavam lá, literalmente. E essas pessoas eram tratadas feito animais, eram tristes. Se vocês tiverem como assistir, vocês assistem. O Holocausto do Brasil. É de uma clínica, aconteceu numa clínica de Minas Gerais. É bem antigo, eu não lembro bem da data, mas é aquilo. Acredito que nós queremos ver o outro evoluir, tá? Seja uma criança com autismo, seja com síndrome de Down, lindíssimos, que eles são carinhosos, né? Seja com TOD, eles têm uma vida, eles gerem, até mesmo porque tem políticas para que eles sejam tratados como pessoas igual a todo mundo, né? Apenas tem alguns neurônios que são contrários, vamos dizer, como divergente ao nosso, né? Que funcionam de outra forma. E nós funcionamos de outra forma. Nós estamos em 3 aqui, mas cada um temos um pensamento, né? Sobre algumas questões. Então,